Olá, o programa Trabalho Legal está no ar e destacamos para mostrar a vocês as melhores matérias que foram ao ar em 2016. Acompanhe a rotina de um profissional que tem cuidado especial com a saúde dos animais. Conheça mais sobre o médico veterinário. Evento realizado em São Paulo busca conscientizar a população sobre os malefícios do trabalho infantil na cadeia produtiva da moda. E ainda, frentistas de todo o Brasil convivem diariamente com um inimigo que age lentamente, o benzeno. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Cuidar da saúde dos animais é só uma das atividades de um médico veterinário. Vamos acompanhar agora um pouco mais da rotina desse profissional. Olá, eu estou aqui com a Hannah, essa Yorkshire de 12 anos de idade. Recentemente ela teve uma diarreia forte, deu um susto nos donos e precisou de atendimento. Você sabe quem é o profissional que cuida dos bichinhos? É o médico veterinário. Esse é o tema do quadro Meu Trabalho desta semana. Eu vou pedir ajuda para o Léo. Léo, pega aqui a Hannah para mim, que a gente está aqui numa clínica veterinária em Brasília, aqui no centro de Brasília. E vamos conversar agora com o Dr. Fábio Barreto, ele que é médico veterinário há 14 anos, tem bastante experiência. Tudo bom, doutor? Tudo bem? Tudo bem. Doutor, vamos falar um pouquinho primeiro da formação. É ideal saber que qualquer pessoa, para exercer essa profissão, tem que entrar numa faculdade. Sim, tem que fazer um curso, né? O curso são 5 anos de graduação, né? E depois vem as residências, as pós-graduações, né? Então, é no mínimo 5 anos de faculdade, de universidade, para poder se formar como médico veterinário. Neste hospital, os profissionais são especializados em cães e gatos, mas a pessoa, quando se forma, pode escolher outros animais para cuidar, não é isso? Sim, existem inúmeras áreas na medicina veterinária, não só na parte de cães e gatos. Existem animais de produção, animais silvestres, veterinários que trabalham em frigorífico, veterinários que trabalham na parte de higiene e inspeção de produtos de origem animal. Então, são muitas áreas. Animais de produção, área de fecundação in vitro. Então, existem muitas áreas na medicina veterinária, não só a parte de clínica de cães e gatos. Na verdade, aqui é um hospital, não é isso, doutor? É um hospital veterinário. Existem consultórios veterinários, clínicas veterinárias e hospitais veterinários. Então, existem diferenças nas exigências para cada estabelecimento. Um hospital, por exemplo, obrigatoriamente tem que ser 24 horas. Tem que ter veterinário 24 horas, tem que ter raio-x, né? Tem que ter centro cirúrgico completo, entre outras coisas, né? Então, existem diferenças. Agora eu fiquei curiosa, dá para mostrar para a gente um pouquinho da estrutura? Claro, vamos sim, vamos lá. Então, vamos lá. Pois é, a estrutura do hospital é grande. Quais são os lugares aqui que o senhor destaca, doutor? São vários consultórios, né? São 3 consultórios. Tem uma sala de odontologia, tem a sala de imagem, tem uma sala de raio-x, tem a parte da internação, onde os animais ficam internados. Tem uma internação somente para animais com doenças infecto-contagiosas. Tem uma parte de uma biblioteca para os estagiários, os veterinários poderem estudar nas horas mais vagas. Vamos mostrar aqui, ó, tem uma biblioteca, bastante livros. Quer dizer, aqui o pessoal também consegue se reciclar, pegar informação para adquirir mais conhecimento. Sim, exatamente. Porque a veterinária, assim como a medicina, o estudo tem que ser diário, né? A gente tem que estar sempre se atualizando. Então, eventualmente, uma doença diferente, uma coisa assim, tem que ter o livro na mão para poder fazer uma consulta, né? Então, é o tempo inteiro a gente estudando, trocando ideias e fazendo reuniões para poder todo mundo tá acompanhando todos os cães que estão internados, a gente ter a mesma atenção com os pacientes e a coisa sempre andar da forma que a gente mais gosta, que é priorizando a saúde dos cães, né? Pois é, o doutor Fábio permitiu a nossa equipe entrar em um dos consultórios, onde o profissional atende os pacientes. Olha quem está aqui dentro, ele é enorme, é o Hulk. Hulk está doentinho, né, doutor Fábio? O que o Hulk tem? A gente observa que ele está no sorinho, né? A doutora Natália está reexaminando ele aí, ele está internado porque ele está com quadro de diarreia, tem alguns dias e chegou aqui com quadro de desidratação. E veio para fazer um tratamento com fluidoterapia, antibióticos, né? Mas ele já está um pouco melhor, né? Hoje ele deve repetir os exames e a alta já deve estar prevista para 1 a 2 dias. Quando o veterinário trabalha
ele presta serviço. Aquela questão trabalhista, todos os direitos garantidos, é do mesmo jeito que outros profissionais? Sim, assim como os profissionais, eles têm as suas horas a cumprir, né? Eles têm direito a férias, né? A 13º. Então, os locais que trabalham de acordo com a lei fazem todos os direitos que o veterinário merece, né? A jornada de trabalho, no caso, pode variar, né, doutor? Pode variar muito. Tem veterinários que são autônomos, né? Então trabalham fazendo consultas a domicílio. Mas quando trabalham no local fixo, tem a jornada de trabalho. 6 horas diárias ou 8 horas com direito ao almoço, 44 horas semanais. Tem veterinários que fazem plantões, né? Dentro do plantão, eles têm direito ao adicional noturno. Então, existem muitas coisas dentro da parte trabalhista que os estabelecimentos têm que cumprir, né? Assim como qualquer outra profissão. Há casos em que o estudante, depois de formado, ele decide montar o próprio negócio, como o Dr. Fábio, por exemplo, que é sócio neste hospital. E neste caso também tem a questão legal, né? Não precisa necessariamente ser um veterinário, mas tem que ter um profissional da área aqui dentro responsável. Com certeza. Existem pessoas que montam, né, negócios dentro da veterinária, como clínicas veterinárias, que não são veterinários, mas obrigatoriamente tem que ter um responsável técnico pelo estabelecimento, que tem que ser um veterinário, né? Então, se o proprietário também for veterinário, melhor ainda, porque ele sabe quais são exatamente os problemas e fica mais fácil para lidar com os funcionários também. Sabe onde está pisando, né? Sabe onde está pisando, exatamente. Pois é, vamos conhecer o resto da estrutura do hospital. A estrutura é grande, o Dr. Fábio está disposto aqui a mostrar tudinho para a gente, não é isso, doutor? Exatamente. Do consultório, agora a gente vai para uma outra área muito especial, muito importante, a sala de exames. Você acha que só você faz ultrassonografia? Pois é, não, os animais também, né, doutor? Exatamente. A ultrassonografia, assim como no ser humano, os cães também precisam fazer, né, de acordo com a suspeita, né? E aí, quem está precisando neste momento é o Apolo. O Apolo, ele já é um paciente idoso, ele estava com gastroenterite também e ele está com a suspeita de corpo estranho, é como se tivesse ingerido alguma coisa diferente, como um pedaço de pano, alguma coisa assim. Ele tem dor abdominal e está fazendo o exame nesse momento para poder fechar o diagnóstico do problema dele. E aí o veterinário que trabalha aqui também está habilitado a fazer esse tipo de exame? Doutor, precisa de um curso específico? Como é que é? Não, é importante fazer os cursos, as especializações, né? Existe especialização, por exemplo, em exames de imagem, como radiografias, né, ultrassonografias. Então, o veterinário, depois de formado, ele faz a pós-graduação ou a residência dentro dessas áreas para poder atuar. Pouco mais de 4 horas da tarde, o Dr. Fábio tem agora agenda cheia, um compromisso muito importante. Ele tem uma cirurgia marcada e permitiu que a gente acompanhasse um pouquinho, não é isso? Exatamente. Vamos lá ver esse momento delicado. Quase tudo pronto, o Dr. Fábio entra no centro cirúrgico em poucos minutos. Uma cirurgia delicada, né, de uma Rottweiler. Sim, é uma Rottweiler idosa também, que tem um tumor mamário grande. Vai ter que fazer uma mastectomia, vai retirar as glândulas mamárias e uma cirurgia de OSH, que é retirada do útero, dos ovários, né? Então é uma cirurgia um pouquinho demorada, em torno de 1h30 mais ou menos, mas ela está bem, foram feitos todos os exames pré-operatórios necessários e a cirurgia provavelmente vai correr tudo bem. O senhor ao lado de uma anestesista, essa é a regra, ele precisa estar o tempo todo lá dentro. E qual a questão da vestimenta, né? É igual com o médico que vai operar um ser humano? Exatamente, o centro cirúrgico só entra com um pijama cirúrgico, né, com propé para proteger, né, os calçados e depois, além dessa roupa, a gente ainda coloca o avental cirúrgico para poder fazer uma cirurgia com o menor nível de contaminação possível, né? Dr. Fábio vai ficar quase 2 horas no centro cirúrgico, a gente vai se despedir dele aqui, mas uma última pergunta. Doutor, quem gostou dessa rotina, dessa estrutura que a gente mostrou aqui no quadro e quer ser médico veterinário, simplesmente gostar dos bichinhos, é suficiente? Não, não é suficiente. É importante, mas não é só isso, né? Tem que gostar de estudar muito, se dedicar bastante, que é uma profissão, assim como as outras, muito difícil, que requer bastante dedicação para poder ter sucesso. Obrigada, doutor. Boa sorte na cirurgia. Obrigado. A cirurgia vai começar agora e a gente fica por aqui. Este foi o quadro Meu Trabalho desta semana. Gostou da profissão? Quer ser um médico veterinário? Então pesquise mais na internet. E lembre-se, procure uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Voltamos ao estúdio.
Depois do intervalo, direitos trabalhistas específicos para as mulheres. E agora uma pergunta: o que moda e trabalho infantil têm em comum? A resposta pode assustar muita gente. O evento Fashion Experience, realizado em São Paulo, alertou a população para o trabalho infantil na cadeia produtiva da moda. Por que a menina não sorri? A tristeza é porque, para ela, a infância acabou mais cedo. Muita gente olha uma vitrine bonita, assim, bem iluminada, com roupas modernas e atraentes e sente vontade de comprar. Agora, o que pouca gente sabe é que por trás dela muita coisa acontece, como, por exemplo, o trabalho infantil. A descoberta surpreende e também entristece. É uma coisa triste, mas que infelizmente acontece. Às vezes algumas marcas, as que a gente mais confia, infelizmente acabam utilizando. Então não tem como saber. Infelizmente não tem como saber. A Fashion Experience foi instalada na Praça das Artes, no centro de São Paulo. O evento foi realizado pelo Ministério Público do Trabalho, com apoio da Organização Internacional do Trabalho e das ONGs Stop the Traffic, Fashion Revolution e 27 Million. Nossa proposta é sensibilizar também o consumidor, né, de que os produtos que nós consumimos, eles podem ter sido produzidos com mão de obra infantil em situação de violações de direitos humanos, né, e para que a sociedade possa contribuir no combate a essa forma de exploração, no enfrentamento do trabalho infantil. Os consumidores podem estar também prestando atenção no que eles consomem através de um consumo mais consciente, reduzindo o consumo, buscando um pouco mais de informações sobre a origem dos produtos, sobre as marcas que comercializam aqueles produtos. 3.300.000 crianças e adolescentes trabalham ilegalmente no Brasil. 114 mil só na indústria da moda. Elas têm entre 5 e 17 anos de idade e desempenham atividades como corte, costura, colagem. A gente fica meio indignada, triste, né? Porque eram para estar em escola, uma escola que ensinasse um pouco de tudo, teatro, música, cultura, e está lá trabalhando um trabalho escravo. Porque tem muito consumismo, né? Nos contratos de facção, pequenas unidades familiares que realizam as peças para as grandes empresas da moda. São contratos de risco, a criança tem contato com, muitas vezes, cola, produtos químicos, agulha. Para este procurador do trabalho, a Fashion Experience é importante para conscientizar a população. Mas é preciso que as pessoas deixem de comprar produtos feitos com mão de obra de trabalho infantil. Nós, como integrantes da sociedade, devemos ter a consciência de que é necessário consumir produtos que nunca advenham do trabalho infantil, porque nós estamos contribuindo, caso contrário, para que a pobreza seja perpetuada numa sociedade que já vivemos tão injusta e tão distante da igualdade que nós sonhamos. O Ministério Público do Trabalho tem agido para combater o problema. Só no ano passado foram realizadas 7.000 ações, que ajudaram a retirar mais de 7.200 crianças e adolescentes do trabalho infantil. Nós temos 3 projetos nacionais, projetos esses estratégicos no âmbito do Ministério Público do Trabalho. São eles, né, o projeto Políticas Públicas, que visa cobrar políticas públicas dos entes governamentais, no intuito de ter uma rubrica específica para a área da infância e juventude, bem como uma organização específica de agentes setoriais e intersetoriais para combater o trabalho infantil.
Temos o projeto MPT na Escola, que visa levar ao conhecimento das crianças e adolescentes, bem como da família, o assunto, né, a ideia, o conceito do que é o trabalho infantil, suas mazelas e consequências. E temos o projeto Aprendizagem, que visa cobrar das empresas a contratação de aprendizes dentro da cota legal. A junção desses 3 projetos dá o que nós chamamos de ações estratégicas para o combate ao trabalho infantil. Situações como essas expostas na Fashion Experience devem ser denunciadas. Uma das formas de se fazer isso é pelo site do Ministério Público do Trabalho, www.mpt.mp.br. Segundo o IBGE, o Brasil tem uma população feminina que ultrapassa em 5 milhões a masculina. Essa maioria de mulheres tem alguns direitos específicos. Conheça agora alguns direitos trabalhistas só para elas. As mulheres já são mais da metade da população brasileira. Dados da última pesquisa nacional por amostra de domicílio, divulgada pelo IBGE, indicam que vivam no Brasil mais de 103 milhões de mulheres, o equivalente a 51,4% dos brasileiros. E por conta dessa população crescente, ao longo das décadas, o direito trabalhista da mulher passou por diferentes fases. A diferença entre a mulher e o homem antigamente era tão grotesca, tão grande, que hoje a Constituição meio que abraçou a mulher, o direito do trabalho abraçou a mulher e falou assim, você vai ter os direitos iguais, porque a Constituição diz, somos todos iguais perante a lei e vamos tratar os desiguais na forma da sua desigualdade. Apesar dos avanços, elas ainda enfrentam barreiras como as diferenças salariais. A mulher ainda é discriminada no trabalho? É. Isso não é um mito que é construído pelas mulheres, isso é uma realidade. Mulheres em função de homem ainda ganham menos, exercendo o mesmo trabalho. Mulheres ainda vêm desrespeitadas diariamente seus direitos a amamentar seu filho, fazer as pausas para amamentação, exames pré-natais, faltar para as consultas pré-natais. Mulheres gestantes ainda são mandadas embora porque são tidas como persona não grata pelas empresas. Então o direito da mulher, ele é consagrado na legislação, mas a concretização desse direito ainda está longe de acontecer. As leis trabalhistas garantem direitos específicos às mulheres. Os mais conhecidos são estabilidade durante a gravidez e a licença maternidade. Mas existem outros que não são tão comuns assim, como, por exemplo, o direito da gestante de mudar de função quando o trabalho exige esforço físico. Todos esses direitos são garantidos também às mães adotantes. Vale ressaltar que a licença maternidade de 180 dias só é válida para servidoras públicas ou para empresas que aderiram ao incentivo do programa Empresa Cidadã, que permite a dedução dos salários desses 2 meses adicionais no imposto de renda. Além disso, após o retorno do período de licença maternidade, a mulher tem um direito a 2 descansos de meia hora cada um durante a jornada de trabalho, para que possa amamentar o filho até que ele complete 6 meses de idade. Mãe da pequena Marcela, de apenas 21 dias, Michele conta que a licença maternidade é um momento especial de dedicação total ao bebê. É um momento único na vida das duas, né, da criança e da mãe, onde você está aprendendo, conhecendo a criança conhecendo o mundo, né? E você precisa ter essa dedicação total à criança, esse tempo. É um momento em que você também passa por uma queda hormonal muito grande, você fica, né, meio frágil, deprimida no início. Você precisa muito, né, desse momento para você e para a criança. Mas nem sempre esse tempo é tão favorável, pois as mães enfrentam, após o período da estabilidade, o medo de serem substituídas. Muitas vezes elas deixam de exercer esse direito com medo de uma represália no futuro, de uma troca. Tem alguns chefes que não gostam mesmo, né? Fala, quando a funcionária está grávida, já vê que vai ser uma funcionária que vai ter que ser substituída algumas vezes. Nem sempre tem, né, essa compreensão com esse lado da maternidade aí, principalmente da empresa privada. E por falar em garantia de direitos, o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, é fruto de uma história de luta por melhores condições de trabalho e vida das mulheres na sociedade. Tudo começou quando as mulheres, durante a Primeira Guerra Mundial, assumiram postos de trabalho nas indústrias. As condições de trabalho frequentemente insalubres e perigosas eram motivos frequentes
de protestos por parte das trabalhadoras. Em dezembro de 1977, o Dia Internacional da Mulher foi adotado pelas Nações Unidas para lembrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres. No próximo bloco, o benzeno está presente em combustíveis como a gasolina e é altamente cancerígeno. Vamos conhecer o mal que esse produto faz para quem trabalha com ele. Você sabia que encher o tanque até o máximo possível é perigoso para o frentista? Isso aumenta ainda mais a exposição dele ao benzeno. O benzeno é um líquido incolor, inflamável e pode trazer sérios riscos à saúde. É isso que vamos ver agora na reportagem de Paulo Melo. Essa cena é bem típica de ver por aí, exatamente nesta ordem. O veículo para e o frentista atende o motorista. E é desta forma praticamente todo dia. É a rotina de abastecer o carro. E é aí que mora o perigo. O frentista fica exposto aos vapores de diversas substâncias presentes na gasolina, entre elas o benzeno. Nós fomos ao laboratório de química de uma faculdade em Taguatinga, em Brasília, para saber que substância é essa. No quadro, várias anotações. Para quem não é químico, fica difícil compreender o que está escrito por aqui. Benzeno é líquido incolor e inflamável. Evapora facilmente. Essa substância está presente no petróleo e pode ser encontrada em alguns combustíveis. Mas não é só isso, né, professor? A principal aplicação, as principais, melhor dizendo, são as aplicações industriais, desde a produção de novos solventes, da produção de plásticos, tintas, vernizes e também fármacos. Com a substituição dos aditivos que eram à base de chumbo, o benzeno ele ganhou cada vez mais espaço. Então ele entra como aditivo para melhorar a qualidade da gasolina, melhorar o que a gente chama de octanagem na gasolina. Ataílson é doutorando em Química, conhece muito bem este produto, inclusive sabe que ele está entre os mais perigosos. Ele é perigoso, é classificado dentro da classificação química como quinta substância mais perigosa. Tanto dentro do laboratório deve-se tomar alguns cuidados e em atividades empregatícias que utilizam o benzeno deve-se tomar um devido cuidado com a sua exposição. São 500 mil trabalhadores nesta área em todo o Brasil. Deste número, 5 mil frentistas trabalham no Distrito Federal. Um deles é a Jane, que trabalha no ramo há pelo menos 7 anos. Antes eu atendi muito carro e hoje continua a mesma coisa. É carro que não para mais. É só chega no carro e a gente atendendo os carros. Não pode deixar o carro ir embora sem ser atendido. E essa é a rotina de todos os dias. A rotina de todos os dias. São pelo menos 8 horas de trabalho todos os dias. E na maioria do tempo, os funcionários fazem o mesmo serviço, abastecem os carros. Durante o período de trabalho, fica até difícil contar quantos veículos passam por aqui para encher o tanque. Para você ter uma ideia, enquanto estamos gravando essa matéria, muitos motoristas já abasteceram e foram embora. Empregados que trabalham em postos de gasolina estão expostos diretamente aos combustíveis, seja através dos vapores que podem ser inalados ou mesmo pelo contato direto com o líquido. Liliane, por exemplo, sente dor e enjoo quase todos os dias. Já chegou a fazer exame para saber se estava grávida, mas o mal-estar não passava do cheiro forte do benzeno. Fico enjoando o tempo todo, aí eu já ando com remédio, porque tem muita tontura, dor de cabeça. Eu achei até que estava grávida, fiz teste de farmácia, deu negativo. Fiz uma ecografia e não tinha nada, é só o enjoo mesmo por causa do benzeno, né, que é muito forte. Liliane não é um caso isolado. Segundo o presidente do Sindicato dos Empregados em Postos de Serviço de Combustíveis e Derivados de Petróleo do DF, a cada dia que passa, mais denúncias chegam à instituição. Todas elas revelam a complicação de saúde dos frentistas. De dores de cabeça, dores na visão, ânsia de vômitos. E justamente por quê? Porque estão se sentindo mal no posto. Às vezes não sabe, mas é até a causa do próprio benzeno. Ele chama a atenção dos empregados e empregadores sobre os equipamentos de segurança. Além do frentista fazer a parte dele, a gente precisa também da colaboração dos empresários, porque a responsabilidade dos IPI é do empregador. Ele tem que dar condição de trabalho ao trabalhador. Como é que eu vou trabalhar sem ter aquele produto? E alerta o frentista sobre o abastecimento de veículos após o sistema automático de completar o tanque de gasolina. A gente pede também para os empresários que coloque a lei, né, mais clara
para o cliente, quando chegar, o frentista não bater de frente com o cliente e falar assim, eu não posso abastecer até o final, mas que tenha a lei visível para o cliente, falar assim, não posso porque está aqui a lei, né? Então a gente precisa conscientizar não só o trabalhador, mas também o empresário e os clientes, que é um produto de alto risco e é risco para todo mundo, não só para o trabalhador, mas também para o empresário, né, como para o cliente. Por ser uma substância tóxica, é necessário que o trabalhador obedeça todas as regras e utilize os equipamentos de segurança previstas na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Entre os equipamentos de proteção individual estão as luvas, capacete ou boné, avental, óculos, uniforme de algodão, creme de proteção para a pele e máscaras de proteção respiratória. Os riscos para a saúde por conta do benzeno são muitos. O produto tóxico afeta principalmente o sistema formador de sangue e pode causar câncer. Nós temos os riscos agudo, que é o contato, seja de mucosa em área de olhos, nariz, boca, de irritação, inalação para o pulmão, você tem um edema, um aumento de líquido ou hemorragia, e a médio e longo prazo esse depósito, principalmente na medula óssea, pode levar à formação de um câncer. É prejudicial a qualquer pessoa que tenha contato com benzeno, e esse trabalhador, principalmente se a exposição existe e a absorção onde ela dá. Se for de toque, a absorção é muito maior, dependendo da área que tem contato, do que inalação, que hoje a gente tem uma absorção, às vezes, de 10% a 50%. Os efeitos da intoxicação por benzeno podem ser aguda ou crônica. No caso da intoxicação aguda, a pessoa pode ter irritação dos olhos, nariz e boca. Ter náuseas, vômitos, tonturas, desmaios, confusão mental, dor de cabeça, sonolência, tremores, até entrar em coma e morte. No caso da crônica, em exposições mais avançadas e graves, pode ocorrer desenvolvimento de um grave tipo de anemia e leucemia. A gente tem que seguir o protocolo de usar luva, de ter proteção, evitar o contato máximo e evitar essa inalação, que não existe estudos demonstrando até onde isso vai provocar e quanto de depósito vai provocar esse mal. Trabalhar com isso é complicado. Fique atento ao que não pode ser feito perto do benzeno. Aí vão algumas dicas importantes para diminuir a exposição ao produto. Usar os equipamentos de proteção individual. Ficar afastado ou utilizar proteção durante o desabastecimento do caminhão que transporta gasolina para o tanque. Durante o abastecimento do automóvel, ficar longe da bomba. E, em hipótese alguma, aproximar o rosto no tanque do carro para ver a quantidade do combustível. Não cheirar a tampa do tanque de combustível do carro para saber se é álcool ou gasolina. Quando cair combustível na roupa, o melhor a se fazer é trocar o uniforme por um limpo imediatamente. E trabalhador, por favor, puxar gasolina com a boca, nem pensar. Comer e beber próximos às bombas também não é legal. Benzeno é coisa séria. Quando se trata de saúde do trabalhador, o Ministério Público do Trabalho está de olho, não importa em qual canto do país. Só em 2016 foram várias notificações, entre elas nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Na capital carioca, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho notificou como forma de orientação os proprietários de postos de gasolina a adotarem medidas para garantir o cumprimento das normas trabalhistas de saúde e segurança do trabalho. O objetivo é combater as irregularidades praticadas nos estabelecimentos, que colocam em risco os trabalhadores, e orientar as empresas sobre providências que devem ser adotadas. Já em Porto Alegre, notificaram mais de 200 postos de combustíveis da região. As empresas deverão se adequar às normas de saúde e segurança no trabalho e adotar medidas que protejam os trabalhadores do contato com substâncias cancerígenas como o benzeno. O prazo para as mudanças é de 120 dias, a contar do 5º dia deste mês. No Mato Grosso do Sul não foi diferente. O MPT realizou fiscalização em postos de gasolina de Campo Grande para saber o cumprimento da lei estadual de número 4.574 de 2014, que proíbe o abastecimento dos veículos depois do dispositivo automático das bombas. O trabalho não teve objetivo de punição, mas de conscientização e orientação a frentistas, funcionários de postos e consumidores sobre o perigo que o benzeno pode representar para a saúde humana. E participe do programa Trabalho Legal enviando uma sugestão de reportagem para o nosso e-mail. trabalholegal.pautas@gmail.com é o nosso contato. E as informações sobre o Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse o nosso site www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui.
Até a próxima semana.